Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar, não é? Repreendendo demônios, a parte 2. A parte 1, eu encerrei a parte 1 com a minha primeira experiência, e onde eu demonstrei que mesmo sendo novo decidido, mesmo estando fraco na fé, pensando em parar, pensando em desistir, cocheando em dois pensamentos, com um pé dentro e outro fora da igreja, e eu mostrei para vocês como no dia que eu pensei em parar, não é? Eu passei pela experiência de ganhar 2 vidas para Jesus, expulsar um demônio e ganhar 2 vidas para Jesus. Com isso também, eu quero dizer que eu aprendi, com a minha experiência, e dentro da palavra de Deus, que o irmão, mais fraquinho que esteja na presença do Senhor, um servo de Deus, mais fraco que se sinta, que se ache, Deus está com ele, e ele pode expulsar qualquer demônio. Qualquer demônio ele pode expulsar. Porque a autoridade foi outorgada por Jesus. Em meu nome, vocês expulsarão os demônios. Deus, Ele nos deu autoridade para usarmos o nome de Jesus e repreendermos toda a forma do mal. E Deus fez isso por amor de nós. Ele nos ama. E Ele é o libertador de Israel. Glória a Jesus. E agora nós vamos dar continuidade discorrendo aqui. Mas pastor, será que pode alguém, como o Senhor disse, desconcertado, desmantelado, expulsar demônio? Será que pode? Vamos discorrer aqui na palavra acerca disso. Eu quero ler para vocês aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 22. Vejam aí. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aí. Jesus aqui, ele fala que naquele dia muitos chegarão a ele e dirão a ele: Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Fizeram, mas foi em nome dele. Quem faz é ele, quem cura é ele, quem liberta é ele, quem salva é ele. A palavra de Deus diz que, ainda que sejamos infiéis, ele não é você, ele não é como você. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Fiel e verdadeiro é o seu nome. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os dons e atributos de Deus são irrevogáveis. Agora, cada um vai dar conta.
Cada um vai dar conta de si a Deus. E eu estou dizendo isso, eu estou revelando, isso é palavra revelada. E eu estou trazendo isso para você, para dizer que você, que está pensando em desistir, pensando em parar, que acha que Deus não é com você, que Deus não vai mais te ajudar, que você não tem força, que você não tem condição, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em nome de Jesus, repreende o mal, repreende a apatia, o desânimo, a fraqueza espiritual. Abre a tua boca e repreende. Agora veja que muitos chegarão a ele, expulsamos demônios em teu nome. Ué, mas veja a resposta de Jesus. Eu lhes direi abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ué, pessoas no pecado, pessoas na prática do pecado, praticando iniquidade, expulsando demônios, operando maravilhas. Olha aí. Porque quem faz é o nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Eu não recordo, eu não sei, eu acho que sim. Eu tenho um vídeo de mensagem gravada, onde eu conto um testemunho, onde numa cruzada, veio um temporal, veio uma tempestade, veio a chuva, ia acabar com a cruzada, ia acabar com tudo ali, e eu não aceitei aquilo. É testemunho, viu, irmão? É testemunho. E então, eu pensei em orar, repreender a chuva. Aí, era como se tivesse encostado um demôniozinho do meu lado, dizendo, rapaz, tu vai ser envergonhado aí, tu vai se queimar, vai fazer isso, tu vai se queimar, teu nome vai ser envergonhado. Aí eu disse assim, eu nos meus pensamentos, né, eu disse comigo assim, oxe, e não é meu nome que vai ser envergonhado, não. Eu não vou orar em meu nome, não é meu nome que vai para a fogueira, não. É o nome de Jesus. Eu disse, olha, veja só. Rapaz, eu sei que quando a chuva chegou, foi aquele desespero. Eu fechei meus olhos, estendi minha mão e disse, igreja, que a igreja fica onde está. E eu era novo decidido, estava aprendendo, mas eu tinha fé. Eu tenho fé, eu acredito. E naquela oportunidade eu imitei uma oração da hoje apóstola Valnice Milhomes. Porque eu tinha ouvido uma fita gravada ao vivo, ela repreendendo a chuva. E do jeito que ela orou, do jeito que ela repreendeu a chuva aqui no Clube Internacional do Recife, uma época que ela veio dar uma palestra aqui, faz muitos anos, do jeito que ela orou, aí eu peguei e disse assim, ela conseguiu, eu consigo também. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Eu estendi minha mão, repreendi o demônio, repreendi a chuva, e a chuva cessou, foi repreendido. A cruzada continuou, o culto continuou. E os irmãos na rua começavam a gritar, os crentes pararam a chuva. Os irmãos não, perdão, os ímpios. A população começou a gritar, os crentes pararam a chuva, os crentes pararam a chuva. E eu lembro que ali eu fiquei gelado, bateu um frio, um calafrio em mim, deu um medo de Deus tão grande, porque eu disse comigo, no meu íntimo, nos meus pensamentos, que não era o meu nome que ia ser queimado, não, era o nome de Jesus, que não era meu nome, não, que eu não ia orar no meu nome. E aí aquela voz, sabe, aquela voz falou comigo, Tom, o meu nome, eu não deixo ser envergonhado, não. O meu nome não vai para a fogueira, não. Mas tu anda na minha presença. Irmão, que medo. Eu pensei que Deus ia me fulminar ali, irmão.
Sabe de Pedro? Pedro, quando Deus fez o milagre dos peixes, a pesca maravilhosa, viu? Então, no milagre dos peixes, lá na pesca maravilhosa, o que foi que Pedro disse? Pedro ficou assombrado. Pedro ficou assombrado e disse para Jesus: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. E o que foi que Jesus respondeu a Pedro? Não temas, Pedro, doravante, eu te farei um pescador de homens. Vinde após mim e eu te farei um pescador de homens. Mas ele disse: não temas, Pedro. Pedro ficou assombrado. Eu também fiquei assombrado, com muito medo. Aleluia, porque eu era novo decidido. Mas aqueles sinais acompanham os que creem. Acompanham os que crerem. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Olha, o dom é de Deus. O machado é emprestado. Não é o dom que Deus dá. Não é o sinal que acompanha aqueles que estão fazendo a obra, aqueles que creem, que diz quem nós somos. Não. Viu? Eu quero dizer que, se o seu nome está escrito no livro da vida, aquele que deu início à boa obra em você, ele vai completar. Deus, ele não faz nada para deixar pela metade, não. Ele vai completar a obra na sua vida. Entende? Ele está trabalhando, mas você precisa crer, juntar os pés e ficar na presença de Deus. Creia, junte os pés e fique na presença e deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele te ensinar, deixa Ele tirar de você o que não agrada a Ele. Por quê? Porque para não vir acontecer o que vai acontecer com muitos aqui. Senhor, expulsamos demônios em teu nome. E ele vai dizer: mas eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Mas o que eu quero demonstrar aqui é que aqui está um exemplo de pessoas que em iniquidade estavam expulsando demônio. E por que eu acho importante dizer isso? Porque muitos crentes, qual é a situação de muitos crentes? Tem medo. Tem medo de expulsar o demônio, porque acha que não pode, acha que não é digno, acha que está desconcertado, acha que está desmantelado, e o demônio então vai envergonhá-lo. E muitas vezes não é nem medo do demônio, mas é medo de vergonha, é medo de passar vergonha, é medo de ser envergonhado. Agora eu digo para você: tenha vergonha, toma a tua posição de crente, rapaz. Exalta e glorifica a Deus. Olha aí. Irmãos, Jesus, ele disse que Satanás, ele é mentiroso e o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é o acusador das nossas almas. Amém? Ele poderá sim, em determinadas ocasiões, oferecer resistência, dizer que não vai sair, que você não pode tirar ele dali. Pode acontecer, porque é uma batalha, é uma guerra, entendeu? E se você tiver medo dele, aí ele vai se valer aí, ele vai prevalecer do seu medo, ele vai prevalecer do seu medo. Nota aqui, deixa eu ensinar aqui algumas coisas para você. Vamos lá, ele vai oferecer resistência. Ele não vai sair porque você vai mandar. Um exemplo, vamos dizer, o que a Bíblia diz. Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você vai ter que enfrentá-lo. Ele vai resistir, mas você vai sair sim, em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Você vai ter que resisti-lo na fé. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. É a palavra de Deus. Quando Satanás foi tentar Jesus lá no deserto, capítulo 4, Satanás foi tentar Jesus lá no deserto. Amém? Olha aí, Satanás foi lá confrontar-se com Cristo, tentar Jesus. Qual foi o exemplo de vitória que Jesus nos deixou ali? Porque Jesus ali guerreou como homem. Jesus, ele venceu o diabo como homem. Quando lá no jardim Deus fez a promessa, da semente da mulher vai nascer aquele que vai te derrotar. Da semente da mulher vai nascer aquele que vai pisar na tua cabeça, Satanás. Deus fez a promessa lá. Ele tinha derrubado Eva, tinha derrubado Adão, tinha derrubado o homem lá. Mas Deus estava dizendo que ia nascer um homem. Ia nascer um homem que ia derrotá-lo. E ia resgatar o homem de volta para a presença de Deus. É Jesus. Então Jesus, por que ele veio em carne? Porque ele veio vencer o pecado como homem. Ele veio vencer Satanás como homem. Ele veio vencer o mundo, o pecado e Satanás como homem, para poder dar a vitória para o homem. E ali, no capítulo 4 de Mateus, na tentação lá no deserto, você vai ver Jesus duelando como homem. Satanás diz: tu não és o filho de Deus? Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Quando ele teve fome, veja como Satanás é covarde, ele só vai na covardia, viu? Quando Jesus teve fome, aí veio Satanás: tu não é o filho de Deus? Ordena essas pedras para que elas se transformem em pães e sacia a tua fome. Como é que Jesus vai travar aquele combate? Como é que Jesus vai guerrear? Como é que Jesus vai lutar? Jesus vai se utilizar da palavra, das escrituras sagradas. Escrito está, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que as escrituras, as sagradas letras, é a espada do Espírito. É a espada do Espírito. Lá em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para estardes firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades e hostes espirituais do mal, que atuam nas regiões celestiais. Revesti-vos, pois, das armaduras de Deus, tomai o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, as sandálias de preparação do evangelho e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Jesus, ele vai usar a espada do Espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás viu que Jesus resistiu e usou a espada. E aí Satanás pega Jesus, põe no pináculo do templo e diz assim: atira-te daqui embaixo, porque escrito está. Olha Satanás usando o Salmo 91. Satanás usando o Salmo 91. Aí tem gente que quer expulsar demônio, abrindo a Bíblia e botando a Bíblia na cabeça da pessoa. Não adianta nada não, rapaz. Você tem que crer na palavra e repreender em nome de Jesus.
Olha aí, Satanás pegou o Salmo 91 e disse para Jesus: atira-te daqui, porque escrito está que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Olha só, Satanás usou o Salmo 91. E agora? Que Jesus diz, glória, Jesus diz assim: mas escrito também está, Satanás, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Olha aí, Jesus permanece firme na fé, na palavra, manuseando a espada do Espírito. Aí Satanás pega ele e leva ele para um monte bem alto, mostra todos os reinos da terra, e diz: se tu se prostrares e me adorares, eu te darei. Todos esses reinos estão nas minhas mãos, me pertencem, são meus. Se tu se prostrares e me adorares, eu te darei. Aí Jesus disse: apartai-vos de mim, porque escrito está, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. E diz que Satanás então teve que sair. E vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. Glória. No embate espiritual, não é diferente. Entendeu? Não é diferente. Você vai ter que se utilizar da fé e da palavra. E com fé, com posse da palavra, você vai prevalecer. O inimigo não pode resistir. Ele não resistirá. Amém? Bom, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Eu quero ler para vocês, já aqui no Evangelho, uma situação, outra. Olha aqui, Mateus capítulo de número 17. Olha aí, a partir do verso 14. Vamos ler. Quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a estes montes: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha aí. Um homem tinha o seu filho, que o demônio tomava ele, espancava o demônio, ele ficava lá espumando, babando, se jogava na fogueira, se jogava na água, e trouxe o seu filho, esse rapaz, para os seus discípulos. Os seus discípulos, nessa altura, já expulsavam demônios, já curavam enfermos. Jesus estava ali. Jesus já tinha enviado até os seus discípulos. Jesus enviava os discípulos na frente dele nas cidades, e os discípulos já faziam essa obra de expulsar demônios, de curar enfermos. Então, quando trouxeram ele para Jesus, para os seus discípulos, os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E, na verdade, era uma casta de demônio, era a legião de demônio que estava ali. E seus discípulos não conseguiram. Depois do caso passado,
os seus discípulos foram em particular e perguntaram a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Faltou fé. E Jesus, então, veja que quando o pai do rapaz chega a Jesus e diz que os seus discípulos não conseguiram, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Traz aqui o rapaz. Jesus se indignou. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Num combate espiritual, você prevalece pela fé, irmãos. E com fé no Senhor, na sua palavra, em nome de Jesus. O versículo de número 21, desse capítulo 17 de Mateus, diz assim, porque alguém pode cogitar, por isso eu vou dizer: mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tá bom? Mas veja só, deixa eu dizer aqui uma coisa. Essa passagem última, essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, estudiosos, pesquisadores teólogos dizem que essa parte aqui não existe nos manuscritos originais ou mais antigos. Não existe. Que apareceu depois de uma tradução que foi feita, apareceu esse versículo. Amém? Essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu quero deixar bem claro que a operação de Deus, ela não depende do grau de santidade sua. Não depende do grau de santidade sua. Jesus, para operar, não depende do teu jejum, nem da tua santidade, não. Quando Pedro e João, por exemplo, diz para aquele paralítico na porta do templo, chamada Formosa, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, isto te damos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E diz que o paralítico de um pulo, de um salto, se pôs de pé, e entrou no templo com ele, saltando e glorificando a Deus. Diz que a multidão correu para os pés de Pedro e de João, para adorá-los, para venerá-los. E o que foi que Pedro disse naquela ocasião? Não façais isso. Não foi por virtude nossa, ou por santidade nossa, que este se encontra de pé, mas foi pela fé que há em o nome de Jesus, que ele se levantou. E Pedro ali, ele deixa bem claro, não é por virtude nossa, não é por santidade nossa. Veja como vai contrastar. Olha o contraste que existe no que eu estou te falando com o que Jesus disse que vai acontecer. Senhor, expulsamos demônios em teu nome, pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. Ele vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se eles estavam na prática da iniquidade, como é que eles expulsaram os demônios? Hein? Irmãos, o tempo está correndo, mas os filhos de Seva, os filhos de Seva, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, aqueles que tomaram uma surra dos demônios, apanharam dos demônios, se preciso for, eu vou gravar a parte 3, meu tempo já está se acabando, repreendendo demônios, parte 3, tá bom?
Os 7 filhos de Cefas tomaram uma surra dos demônios, foram envergonhados, apanharam e correram nus, mas eles, veja só, eles não criam em Jesus, nem sequer tinham se convertido a Jesus. Eles disseram assim: eu vos conjuro-vos, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha aí, Jesus não era nem o Senhor deles, não era nem o rei deles. Eu vos conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios disseram: a gente conhece Paulo e a gente conhece Jesus, que Paulo prega, mas vós quem sois? Você está entendendo? E aí eles tomaram um piau, tomaram uma corça. Você está entendendo? Mas você aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, Jesus está contigo. Aleluia, Jesus está contigo. Teu nome está escrito no livro da vida. É diferente dos 7 filhos de Cefas. É diferente. Por isso que eu estou dizendo aqui, qualquer servo do Senhor, novo decidido, por mais fraco que seja, mas está lutando com sinceridade, com verdade, está na presença de Deus lutando, não quer negar o nome de Jesus, Jesus está contigo para te dar vitória e para te fazer prevalecer sobre todo o mal. Você crê? Jesus está contigo. Amém? Vamos lá. Eu vou ler aqui algumas passagens tremendas que era para eu ler na parte 1, eu não li, vou ler aqui. Olha aí, Lucas capítulo 10, do verso 16 ao 22. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Aleluia. Veja que, como eu já havia dito, os discípulos eles já saíam para expulsar demônios e curar enfermos. E olha que, por exemplo, eles voltaram alegres: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E Jesus disse: alegrai-vos, não porque eles se sujeitam a vocês, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. E eu quero lembrar aqui que Pedro estava lá. Pedro, por exemplo, o exemplo de Pedro. Pedro estava lá, e Pedro ainda não tinha nascido de novo. Pedro ainda não era convertido, Pedro ainda não era nascido de novo. Não. Muito depois disso, nós vamos encontrar Jesus falando assim para Pedro: Pedro, Satanás te pediu para te cirandar, mas eu intercedi por você. Olha o que Jesus vai dizer para Pedro: quando tu se converter, apacenta os meus cordeirinhos. Olha aí, Pedro ainda não era convertido, mas ele já estava lá, com os apóstolos, com os discípulos.
sendo enviado por Jesus para expulsar demônio, para curar enfermo. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Aí é que está o segredo. O nome de Jesus, irmãos. Capítulo 2 de Tiago, versículo 19. Olha só o que diz a palavra. Crês tu em Deus? Fazes bem. Porém saiba que os demônios também creem e estremecem. É o nome que está acima de todo nome. É o nome em que os demônios estremecem. Porque talvez mais do que eu e do que você, os demônios sabem quem é Jesus. E sabem o quanto devem se sujeitar, obedecer a esse nome. Jesus de Nazaré. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Eu tenho mais algumas coisas que eu gostaria de dizer para vocês. Se for o caso, eu ainda trago para você a parte 3 do Repreendendo Demônios, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem coisas que não vai dar tempo de eu falar, por isso eu já estou encerrando essa parte 2, tá bom? Mas eu vou ver aqui se a gente vai fazer a parte 3. Comente aí, faça perguntas, tá bom? E aí nos ajuda aí, e a gente vai ver aqui se a gente grava a parte 3 para a glória de Jesus. Compartilha, curte aí, para que essa palavra, esse conhecimento seja compartilhado e a igreja seja edificada, o povo de Deus seja fortalecido, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe.